Então vamos fazer nossa prece para dar início a esse encontro. Nos colocamos na presença do Mestre Jesus, da equipe espiritual ligada a esse trabalho, dos nossos mentores, da natureza desse nosso universo. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, efetivando mais um encontro. Pedimos o amparo, a proteção, para que tudo aconteça conforme já planejado pela espiritualidade, que consigamos imprimir nesse momento o melhor de nós. Por tudo isso, então, agradecemos a essa energia infinita do fundo do coração. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite, eu sou a Graziela. Hoje estou mudando de lugar, né? Saí da plateia para vir aqui conversar com vocês sobre o capítulo 3 do livro do Vimahargya. A Lilian fez, né, o pedido para eu substituí-la hoje e aceitei o desafio, né, que essa é uma área de grande conhecimento dela, mas estou muito feliz de poder estar aqui e poder ter aceito esse convite. Bom, eu fiz alguns slides, né, para nortear essa nossa conversa e um pouco da discussão que esse capítulo 3 retrata. Então, o capítulo 3 é um modelo de desenvolvimento sustentável. O capítulo começa definindo, né, trazendo um conceito do que seria um desenvolvimento sustentável. Então, segundo o informe da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, um conceito então de 1987, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades da presente geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. E aí nós temos aqui, né, um olhar espírita, né, vamos dizer assim, a partir desse conceito. Então, do ponto de vista espírita, dois aspectos importantes são destacados diante desse conceito que eu acabei de ler para vocês. O primeiro aspecto seria o destaque às necessidades atuais da humanidade, pensando que essas necessidades, né, a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse encontro de hoje, mas existem algumas necessidades, né, que são atualizadas de tempos em tempos em função de qual é a condição da humanidade naquele momento evolutivo, né, da própria humanidade e do planeta, né, no caso do planeta Terra, que ela vive. E o segundo aspecto importante é o compromisso e também a responsabilidade entre diferentes gerações que habitam o planeta ao longo do processo evolutivo, né? Então, nós estamos falando de necessidades, né, da humanidade atual, mas pensando que essa humanidade atual vem após uma humanidade, ou pelo menos, né, gerações que são anteriores, e ela vai ser seguida por gerações posteriores. Então, pensando do ponto de vista da evolução da humanidade e também da evolução do planeta, nós temos que pensar o que seria um desenvolvimento sustentável para comportar todo esse processo evolutivo, tanto do planeta quanto dos seres que nele habitam. Aí o capítulo, né, fala um pouco, na verdade, a maior ênfase do capítulo é sobre as necessidades. Então, o que seriam essas necessidades, né, dessa humanidade? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Tem algumas citações, né, de Kardec, especialmente do livro A Gênese. Então, aqui as citações estão reiteradas. O primeiro é o capítulo 3, item 10. Então, ao espírito, nas primeiras fases da sua existência corpórea, só lhe cumpre satisfazer as exigências materiais, como alimentação e reprodução, para a conservação da espécie. Então, o que Kardec destaca, né, nesse texto
né, traz nesse primeiro recorte, é justamente dentro do processo evolutivo dessa humanidade, nós temos diferentes fases daquilo que a humanidade é capaz de fazer e compreender, e isso norteia grande parte do comportamento dela naquele momento evolutivo que ela está. Então, as primeiras fases da existência corpórea, né, o espírito ainda muito primitivo, né, tem uma necessidade muito maior dentro, né, quando encarnado dentro dessa vida corpórea, por satisfazer necessidades que são materiais. E é interessante a gente destacar que nesse primeiro momento, a exigência material é aquele material bastante primitivo, né, que fala sobre alimentação, sobre reprodução, né, sobre proteção, né, preservação, então coisas que são bastante ligadas à sobrevivência, tanto daquele indivíduo quanto do grupo e da espécie. Nós estamos falando de necessidades muito básicas e que não envolvem ainda uma evolução daquele espírito, né, que está encarnado naquele momento. No mesmo capítulo 13 e 10, outro trechinho do Kardec na Gênesis. Outras necessidades se lhe apresentam a princípios semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. Então ele já está falando aqui, né, de como esse processo evolutivo vai transcorrendo. Então, no primeiro momento, necessidades que são, né, de sobrevivência, de subsistência daquele indivíduo, num espírito ainda no início da sua evolução, então bastante primitivo, e conforme esse espírito vai tendo chance, né, de conhecimento, seja encarnado ou seja desencarnado, esse espírito vai se desenvolvendo em termos morais e também em termos materiais. Então, as suas necessidades materiais vão se alterando ao longo desse processo. E aí começam, ele chama de semi-morais e semi-materiais, porque esse conceito não está completo. Então, a necessidade não é completamente moral. E a própria necessidade material ainda está muito ligada ao aspecto, né, da sobrevivência, como destacado no primeiro item. Então, o que nós temos aqui, justamente, é esse processo evolutivo, de como essas necessidades, né, ao longo do processo de evolução daquele espírito, essas necessidades vão se transformando. E aí, o terceiro item, no mesmo capítulo 3, nós estamos no item 4, na verdade, o item é anterior. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se, como é rima aí, melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua exigência. Então, aqui Kardec destaca um aspecto bastante importante dentro da doutrina espírita, que é a evolução como uma condição do espírito, não é uma escolha, né? Embora isso possa ser feito mais demoradamente ou mais rapidamente, né, a partir da condição espiritual de cada indivíduo, mas é uma condição que todos os espíritos evoluem. Então, dentro dessa evolução, né, por isso que constrange, né? Então, o espírito é constrangido a evoluir, a se melhorar. Essa, né, é uma escolha dele, considerando aí até o aspecto do livre-arbítrio, né? Então ele faz uma escolha do quanto ele vai demorar, de que caminhos ele vai percorrer para que isso aconteça. Mas a evolução é uma condição para todos. Então, nesse sentido, né, essa necessidade vai se transformando. Quanto mais esse espírito evolui, essas necessidades vão sendo outras e passam, né, de uma instância mais material para uma instância mais moral. Nesse processo, começamos melhorando as condições físicas externas, né, então sejam a do corpo físico mesmo, né, daquilo que é do cuidado, né, do entendimento de como esse corpo funciona, sejam as condições de ambiente, e aí pensando no processo evolutivo, nós temos várias etapas da evolução da humanidade que melhora essa condição, então, por exemplo, com medicina, né, com tecnologia, com conhecimento de ciência, com agricultura, enfim, uma série de recursos, né, materiais externos que vão sendo desenvolvidos. E prosseguimos com o desenvolvimento das virtudes. Então, aqui, né, mostra justamente esse processo evolutivo que começa mais uma ênfase material, e por isso mesmo a evolução material costuma vir, né, geralmente vem
primeiro para que depois essa evolução moral, né, aconteça. Mas necessariamente acontecem as duas dentro da evolução da humanidade no planeta. O capítulo traz, né, a pirâmide das necessidades de Maslow. Então nós temos esse apanhado, né, essa organização de informação não é uma organização espírita, né, é de um pesquisador que publicou isso na década de 40, mas que até dentro dessa discussão que o capítulo propõe, consegue mapear, né, consegue organizar essas informações daquilo que seriam, na base da pirâmide, aquelas necessidades mais materiais da sobrevivência, né, do corpo encarnado numa condição, e conforme a pirâmide sobe, né, conforme ela vai afunilando, nós vamos percebendo mais questões morais e de relacionamento entre os indivíduos. Então, na base da pirâmide, nós temos aspectos das necessidades no campo da fisiologia. Né? Então, a gente vê aí que são questões totalmente primitivas, né, do funcionamento do organismo, que muitas vezes nem se relaciona com o aspecto voluntário. Então, não é da escolha do organismo do espírito se ele vai respirar, né, se ele vai ou não beber água. Ele pode até decidir, agora eu quero água ou não, mas ele não poderá passar muito tempo sem água. Né? Em poucos dias, um organismo sem água sucumbe. E aí nós temos o sexo do ponto de vista aqui reprodutivo, né, o sono, o descanso, a homeostase, expressão. Então, nós estamos falando, né, dessa organização que está dentro mesmo da fisiologia, né, e que aqui garante a sobrevivência desse corpo físico. No segundo degrau da pirâmide, nós já estamos falando de aspectos de segurança. Então, isso organiza o indivíduo, começa a organizar esse indivíduo já dentro de uma convivência com outros indivíduos. Então, não fala só da condição dele, da necessidade dele individualmente, mas já pensando esse indivíduo minimamente dentro de um contexto. Então, segurança. Segurança do corpo, segurança de emprego, segurança de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da prosperidade. Então, essa segurança fala, de certo modo, de algumas necessidades que trariam estabilidade para a sobrevivência daquele indivíduo, né? Ele individualmente e ele dentro de um grupo. No terceiro aspecto, nós já entramos no âmbito do relacionamento, né? E aí já começa, do ponto de vista espírita, alguma coisa na direção já do desenvolvimento do que seria moral, né? Que sai do campo material, das necessidades materiais, para o campo moral. Então, amor e relacionamento como necessidades, né, do indivíduo. Então, amor, né? Então, amor entre amigos, né? Então, amizade, amor em família e amor com parceiros, dentro de relações afetivas, né? Independente de como essa relação se configura. No quarto aspecto, nós temos a estima, né? Que fala bastante de como esse indivíduo se sente nesse mundo, se sente em relação a si mesmo, né? Isso aqui é a estima e aquilo que é importante para ele dentro dessas relações. Então, nós temos a autoestima, né? Que é o quanto uma pessoa gosta de si mesmo, se admira, confiança, né? Que aí pode ser a confiança em si mesmo, ou confiança nos outros, mas aqui que parece que o foco é mais a confiança em si mesmo. A conquista, né? A capacidade de conquistas, e isso dentro da área, então, né? De autoconfiança, aquilo que ele é capaz de conquistar, aquilo que ele é capaz, né? De alcançar em um objetivo, respeito dos outros, né? E respeito aos outros. Então, aqui fica muito claro esse aspecto da interação, né, desse indivíduo em interação com o outro, e já em relações, né, pelos itens que estão aí selecionados nessa fatia verde, nós estamos falando dessa relação num nível de proximidade já bastante grande, né, porque a gente não tem uma situação de autoestima, né, ou de estima ao outro quando você se refere a um estranho, por exemplo. Você pode ter um respeito, mas um aspecto mais de você estar inserido dentro de uma sociedade
estão dentro do campo moral, né? Que discutem realmente aquilo que é certo e errado, né? E olhando para o certo e errado dentro de um contexto de grupo, né? Porque às vezes o que é certo para mim, ou o que eu estou achando que seja certo para mim, pode ter um grande impacto negativo para um grupo ou para uma sociedade. Então nós estamos pensando que essa realização pessoal também precisa acontecer dentro de um contexto em que você não tenha escolhas por indivíduos. Para um indivíduo ser feliz e ser realizado, isso não pode significar, né, que você destrua em alguma medida aquilo que é do coletivo ou mesmo de prejuízo do outro. Então, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fato, né, seria não revolta, né, nesse caso. Pois não. Só queria comentar, o Espiritismo ele nos traz as duas espirais do crescimento, que seria a moral ligada ao amor e o conhecimento ligado à parte mais científica, mais material. Tem relação com o que foi apresentado no slide anterior, né, que tem uma melhora material e uma melhora moral, né? Teria relação. Joana de Ângeles menciona o Maslow numa dos livros dela, comentando que ele faria parte da terceira onda da psicologia, que se esforçou para trazer alguns assuntos sobre moralidade, sobre questões de personalidade, um pouco mais sutis, que seria um preâmbulo para as questões mais espirituais, que seria a quarta força, né? Isso que, conhecendo um pouco mais, ou talvez não em profundidade, a gente entende como um processo de crescimento pessoal, da base para o topo da pirâmide. A gente, talvez analisando uma vida exemplar de alguém chamado santo, ou algum líder mais, não sei se religioso, mas mais moral, ele não apresenta esses traços, né? Ele não dá importância às questões de propriedade, às questões materiais. Ele não busca a satisfação da base da pirâmide, ele busca a satisfação de outras questões, inclusive não é pessoal, é do próximo, e através do próximo ele se satisfaz. Só para refletir, porque pode ser que a sustentabilidade esteja sendo baseada num conceito que às vezes precisa ser pensado, né? Só para refletir. Perfeito. É importantíssimo que você traz, justamente porque esse conhecimento, né, trazido, como você mencionou, pela Joana de Ângeles, está aqui no livro que, né, é um livro sobre sustentabilidade, mas e espiritismo, então existe esse olhar, né, espírita para esse conhecimento, mas de fato a pirâmide, a proposta da pirâmide tem uma perspectiva, né, mais de sociedade, de indivíduo, né, então de psicologia, talvez de sociologia, do que propriamente nessa evolução como o espiritismo entende. Então talvez a gente pudesse pensar, né, que no ideal da evolução do espírito, essa pirâmide seria até inversa, né? Vamos pensar assim, muito mais uma ênfase, né, em moralidade, espontaneidade, criatividade e até, né, assim, a disponibilidade para o outro do que, né, uma grande ênfase, né, nessas necessidades que estariam na base como sendo as principais e até as primeiras a serem atendidas. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, que talvez essa pirâmide reflita mais o encarnado, né? Então, quando você está aqui no mundo, né, que é material, então, primeiro, você tem que garantir que você sobrevive, né, que o seu corpo sobreviva nesse mundo. Você precisa se alimentar, você precisa descansar, né, você precisa beber água, você precisa respirar. E aí você precisa de uma condição estável de segurança, então você precisa estar protegido, né? E aí eu entendo que esse emprego e recurso vem também como condições de trazer, né, o recurso material para que você possa custear com
condições estáveis, né, de segurança, e aí também um pouco disso daqui, né, e aí esses outros itens têm uma menor ênfase, né, no sentido da pirâmide mesmo, né, se a pirâmide está subindo, quer dizer, a gente imagina que o que está no topo é mais estreito. Não menos importante, mas é o que acontece em menor quantidade, né? Se a gente for fazer o comparativo do tamanho de cada fatia, a última acaba ficando menor, né? Então eu imagino que seja algo que descreva a vida encarnada, né? E aí é uma discussão interessante para a gente pensar assim, dentro de um processo evolutivo, né? E até pensando em como que a gente pode aproveitar, né? Ainda que dentro de um mundo de expiação e provas, em que muitas coisas ainda dessa base da pirâmide, né, dessas forças atuam sobre nós, como que a gente pode pensar, né, em ficar de olho nesses elementos que estão mais acima, né, embora a gente esteja ainda muito sujeito a precisar responder, né, a essas condições, porque elas afetam diretamente a existência física, que ainda é muito materializada. Bom. Parou o mouse. Agora sim. Foi até uma questão que a Lívia colocou, né, na chamada para esse encontro de hoje, como nós podemos distinguir o que é supérfluo e o que é necessário. Então, até pensando, né, nessa organização do desenho da pirâmide de Maslow, será que quando a gente olha para ela, né, a gente consegue distinguir necessidades, né, embora ele coloque aqui tudo como necessidade, mas o que é supérfluo, o que é necessário e como a gente tem lidado, né, com essas questões e a partir daí quais são as escolhas, né, que vão sendo realizadas. Então eu não prometo que eu vou responder, né, porque eu acho que essa é uma questão da humanidade, mas o capítulo traz essa provocação, né, a respeito desse raciocínio, né? Afinal, nós sabemos diferenciar, distinguir e o que nós temos feito a respeito, né, dessas escolhas. Pois não. Eu vou esboçar uma visão que eu estou construindo. Se você voltar no slide anterior, eu tenho trabalhado no entendimento de que cada fase dessas, imaginemos que estamos falando de Maslow, elas são experiências para o espírito. Então, seja por conta da lei da reencarnação, de causa e efeito, ele então está numa experiência de pobreza, de miséria, e ele, de certa forma, precisa dessa experiência para ele aprender alguma coisa nova. Muitos falam que ele aprende através dessa experiência a lei do trabalho. Assim, uma pessoa rica, ela escolhe esse tipo de reencarnação para aprender a força da distribuição, de compartilhar a riqueza. Então, cada experiência é válida. Então, nós podemos até imaginar que esses 5 níveis são 5 espíritos que escolheram 5 experiências diferentes, destacado uma com a outra, né? Então eu escolhi experimentar as necessidades fisiológicas como as principais da minha vida e eu vou lutar por elas porque vai me trazer um aprendizado. Não, eu escolhi trabalhar a parte da estima, da autoestima. As minhas relações e as minhas experiências na vida vai ser focado nessa parte. Nesse sentido, não é que ele precisa disso, porque é a experiência dele. Ele estaria precisando a consciência da experiência. Seria às vezes a necessidade primordial. Ele tendo a consciência da experiência, ele assimila o que tem que assimilar.
não de fato a experiência, e sim a consciência que ele está numa experiência para conseguir acumular algum tipo de aprendizado. Então seria uma meta-necessidade, né? Seria essa consciência. Então, eu poderia esboçar aqui o resumo de todo, seria, nós precisamos consciência. Seria isso. Exato. Porque até dentro do que você está comentando, essa experiência só terá sentido se ela proporcionar algum tipo de aprendizado, né? Que seria essa experiência a partir da própria vida. Então, se você passa por toda uma experiência, seja uma experiência feliz, realizadora ou uma experiência dolorosa, né? Ela só terá um verdadeiro efeito, especialmente no âmbito do espírito, que a gente está falando de uma existência que transcende essa encarnação, né? Se você tem um aprendizado e esse aprendizado provoca mudanças, vamos dizer assim, afeta o seu espírito de alguma maneira. Isso. Né? Porque senão você terá passado por ali e isso não é carregado, né? Vamos dizer assim, essa bagagem não te acompanha, fica perdido no tempo da existência, né? Às vezes, para reforçar essa visão, eu tenho um exemplo. Imaginemos que tem um grande terreno, 1000 metros quadrados, e em cada metro quadrado é plantado um tipo de fruto. Aí tem morango, tem laranja, tem diferentes frutos nos 1000 metros quadrados. O espírito, ele tem o tempo todo do mundo, não tem nenhum tipo de limitação. O que ele vai fazer? Olha, ele vai experimentar todos os frutos. Os 1000 frutos que tiver ali, ele vai experimentar. Seriam isso as existências. Só que na verdade, ele não é a pessoa que vai experimentar os frutos. Na verdade, ele é o terreno. E na verdade, ele não é só o terreno, ele é os próprios frutos. Então, ele está se experimentando das diferentes formas. O que ele quer simplesmente é se perceber das diferentes formas. Então, poderia ser o mesmo espírito que está se percebendo dessas 5 formas diferentes. Isso que seria o sentido dele, se perceber ele mesmo. Bom, seguindo aqui então, né, essa pergunta, e aí o próprio texto traz algumas reflexões, né, que eu considero assim, bastante importantes dentro do destaque que esse capítulo traz e também provocações, né, para essa reflexão do lugar consciente que a gente deve ocupar, né, habitando esse planeta, né? Pensando assim, somos um espírito imortal, mas dentro de uma experiência aqui hoje, né, nessa encarnação, nesse planeta. Então, como que essa relação se desenvolve e como esse aspecto de necessário e supérfluo vai se desenhando, né, para a vida. E aí a gente vai pensar na vida de cada um, porque isso tem um aspecto que é individual, que está relacionado inclusive à história de vida, né, de cada um, e tem um aspecto que é coletivo e que é inclusive que sofre efeitos, né, de algumas questões da própria sociedade. Então, eu achei muito interessante, né, tentando responder a questão sobre o necessário e o supérfluo, é que as necessidades são fontes de motivação para a ação. Então, quando a gente pensa lá, né, na pirâmide, então o trabalho, né, o emprego, a segurança, o alimento, que seriam necessidades básicas, né, de subsistência, essas necessidades movimentam o indivíduo para a ação. Isto é, ele vai, né, numa condição normal, vamos dizer assim, saudável, né, normal não, mas saudável desse indivíduo dentro da sua existência, ele vai correr atrás, né, de garantir esses fatores que são essenciais para a sobrevivência dele. Mas aí vem um ponto que é extremamente importante, que começa a problematizar essa relação de necessário e supérfluo, que é, existe confusão entre desejo e necessidade. Né? Então, muitas vezes o que a gente chama de necessário, a gente não está falando de necessidade, a gente está falando de desejo. Então, talvez não seja eu preciso, talvez
talvez seja eu quero, eu gostaria, seria bom ser, eu desejo, e não exatamente uma necessidade. Então, por isso que o próprio texto, né, traz essa organização de informação da própria proposta do Maslow para discutir assim, o que afinal é uma necessidade e o quanto, né, principalmente nesses tempos atuais que a gente está, o quanto necessidade vem sendo confundida com desejo em várias instâncias da sociedade. E aí a gente vai fazendo coisas, né, para correr atrás de desejo, achando que está correndo atrás de necessidade. Né? E tem um aspecto ainda mais agravante nessa confusão do que é desejo e do que é necessidade, que é, muitas vezes, quando corremos atrás de desejo, mesmo achando que ele seja uma necessidade, nós acabamos por não atender às verdadeiras necessidades. Então, muitas vezes, nós ficamos distraídos, né, atrás da realização de desejo, mesmo acreditando que seja uma necessidade, e as próprias necessidades essenciais, as verdadeiras necessidades não são atendidas. Então, existem esses dois agravamentos. O primeiro é o nível da confusão, né, da dificuldade dessa distinção, e o segundo é o efeito prático também que isso tem, né, que aí, muitas vezes, a necessidade fica de fora, né, em nome da realização de um desejo que é percebido até como uma necessidade. E aí, muito importante, o destaque, essa frase do próprio Villahara, as necessidades que geramos refletem o grau de maturidade que estamos adquirindo no processo de evolução intelectual e moral. Então, quando ele fala em necessidade gerada, ele está aí, vamos dizer, ou na fronteira já entrando nesse campo de desejo, que necessidade é necessidade, a gente não gera necessidade, né? Ela se impõe como uma condição de sobrevivência mesmo, que a gente comentava anteriormente. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que a gente deseja reflete o grau de evolução que a gente apresenta, que é um pouco o que você estava comentando anteriormente. Né? Então, quando você deseja evoluir, quando você deseja se dedicar ao próximo, quando você deseja se afastar, né, das necessidades tão materializadas, isso reflete qual é o seu grau de evolução, principalmente moral, e aí, mas também o aspecto intelectual que você comentou, né, naquelas duas asas que são destacadas pela própria doutrina. Eu achei essa imagem muito interessante, eu até não a conhecia, né? Jogando lá no Google, a necessidade, o desejo, ela apareceu, eu achei que ela era bem propícia para a gente comentar. Nesse aspecto, né, a gente vem falando assim, teoricamente talvez fique mais fácil de distinguir, né, o que é necessário e o que é supérfluo, né, pensando no desejo como algo supérfluo, mas assim, na vida real, encarnada, na prática de todo dia, essa distinção não é tão óbvia. Então, existe uma linha tênue, né, entre essas esferas. Eu achei a imagem muito interessante, né, porque essa linha tênue acaba colocando a gente realmente numa corda bamba, quer dizer, que é necessário você, assim, o que me chamou a atenção da imagem é assim, quando você está nessa linha, né, suspensa, a única coisa que vai fazer você sobreviver é o equilíbrio, né? Porque qualquer desequilíbrio que você tenha, você cai da linha para um abismo. E aí essas posições, né, das mãos, né, para cima, quer dizer, afirmando, então, necessidade, ok, né, de você correr atrás, e aqui seria, né, a nossa indicação do negativo. Então, assim, excesso de desejo não. Então, a gente pode pensar, né, dessas duas mãos também como sendo os extremos, né? Então aqui seria totalmente a necessidade, aqui totalmente o desejo, e ali nós, né, representados por aquela pessoinha, tentando fazer esse equilíbrio, mas uma linha que é muito tênue. Então, a nossa posição nessa linha é individual, né? Cada um está num posicionamento diferente e isso reflete também um pouco dessa evolução. Mas eu acredito, e aí uma opinião mesmo, né? Uma opinião minha, que de alguma maneira, nesse planeta, todos nós estamos submetidos a essa condição. Não acredito que alguém já tenha conseguido superar, né,
corda bamba. Então, eu acho que a gente ainda nesse momento precisa fazer esse equilíbrio e é claro, né? As escolhas vão mostrando se a gente vai se equilibrar ou se a gente vai tender a tropeçar nessa linha. Duas informações que vieram na sua fala. Tem um livro indiano, de um yogi, o Paramahansa Yogananda. O mestre dele pede alguma coisa, não espera, o discípulo faz alguma coisa que acha que é contrário ao que o mestre esperaria. E vai lá e fala assim: mestre, me desculpe. E a resposta do mestre é assim: não precisa se desculpar, porque eu não espero nada de você e de ninguém. No sentido de que ele não tinha nenhum tipo de expectativa de nada. E isso deixava ele em paz, porque não esperava, não precisava de nada, de fato. Esse é um ponto. Agora, o espírito, ele, sendo uma consciência plena, o espírito puro, né? Quando ele traz uma experiência material nessa encarnação, a experiência material que tem características de necessidade e desejo. O espírito puro, ele é pleno, por ele ser puro, né? Então, se a experiência material consegue a conexão com o espírito pleno, é ele que está vivendo agora na experiência material. O caso de Jesus, por exemplo, ele tinha uma experiência física, mas estava conectado com a essência crística dele, né? O espírito crístico que ele é. Então, se o espírito tem tudo, não tem necessidade, porque ele é pleno, e essa conexão é estabelecida, o corpo físico não teria mais necessidade. Por isso que falavam que Jesus não se alimentava, ele comia pelo ar, uma coisa assim, né? Tem alguns relatos que falam disso. Então, novamente fica assim, uma reflexão. Nós precisamos ampliar essa análise e colocar essa visão espiritual para essa classificação de necessidade e desejo, né? Nós não podemos pensar na experiência física como isolada, né? Também porque se o espírito decidiu ter essa experiência física, ele queria passar essas necessidades, esses desejos, ele está assimilando tudo isso como uma coisa boa. E se a pessoa deixar de sentir, ele fica sem graça, assim, de certa forma, assim, né, então já entendeu o jogo, então eu vou criar outra experiência aqui. É mais ou menos isso que eu visualizo. E se a gente conseguir a consciência plena, viramos ele mesmo. Então a experiência acabou, então vamos ver uma outra para nos experimentar de uma outra forma, né? Então faria parte a necessidade e o desejo. Então, se uma experiência tem que ser retirado, a pergunta tem que ser retirado porque faz parte do jogo, né? Se a gente retirar, a gente vai ficar sem esse jogo todo, vai virar espírito mesmo. Aí tem assim, deixo no ar para a gente refletir. Perfeito, é isso que você está comentando, traz também desdobramentos, né, para isso que o capítulo propõe de discussão hoje, que é assim, quais são, mesmo que a gente fale do campo do desejo, quais são esses desejos? E que, especialmente dentro do contexto, né, da sustentabilidade, então, que impactos ambientais, por exemplo, que eles trazem? Porque no desejo, no sentido da experiência, como você fala, né, é um desejo saudável, né, do conhecimento, da experiência. Agora, esse desejo que está sendo colocado aqui, me parece que fala do desejo de alguns excessos, então de mais do que aquilo que você precisa verdadeiramente, então muito mais do que a necessidade, e desejos que te desorientam da linha da evolução de alguma maneira, né? Ou porque te distraem, ou porque te ocupam demais, ou porque te atordoam, porque te anestesiam de alguma maneira. Então nós estamos falando, né, de alguma forma, e foi importante você colocar, porque assim, a gente não pode
no sentido de que ele vai mergulhando, né, num universo que está na contramão daquilo que seria o caminho para a evolução. Né? Então ele vai ficando pesado demais, vamos dizer assim, né? E vai afundando. Mas muito interessante esse ponto que você traz para a gente não colocar, né, assim, todos os desejos no campo, né, assim, daquilo que do indesejado, né, para fazer esse trocadilho assim. Não, o desejo é importante e ele é, né, mobilizador de muita coisa. Né? Mas a gente tem que olhar assim, qual é o desejo e principalmente nesse contexto desse estudo, que impactos sociais e ambientais a realização do desejo que eu tenho vai trazer para essa geração e para as gerações futuras. Né? Para a gente não ficar demonizando, vamos dizer assim, o desejo. Né? E aí existe um economista chileno chamado Max Neff que fala de necessidades humanas fundamentais. Então, aí é um outro apanhado de informações que o autor do capítulo, né, do livro lá, que o Nahara faz, trazendo também algumas informações para tentar delimitar melhor então, o que seriam essas necessidades, né, para a gente poder pensar justamente nessa distinção. Se eu estou falando de necessidade, eu estou falando de algo que é mais essencial. Né? A partir do momento que eu vou escapando da linha das necessidades, eu estou entrando nesse terreno do supérfluo, que obviamente tem consequências muito graves quando a gente pensa na saúde e até na sobrevivência do planeta. Então, em contraste com os desejos, que são infinitos e insaciáveis, eu acho isso muito interessante. Né? Então, quando a gente pensa em desejo, ele é infinito e insaciável, né? por definição, segundo esse autor. A necessidade humana, as necessidades são poucas, finitas e podem ser classificadas. Então, classificar no sentido assim, a gente consegue estabelecer exatamente quais elas são. Quando você fala de desejo, é um universo tão imenso que você não consegue classificar, né? É infinito, quer dizer, você não consegue delimitar e nem saciar. Né? Então, eu achei essa contraposição que o autor traz muito interessante. Não existe tal correlação entre grau de desenvolvimento econômico, industrial e a relativa felicidade das pessoas envolvidas. Eu acho que está uma desconfiguração. Não apareceu, né, o restante do texto. Eu não entendi. Deixa eu ver se eu acho a citação aqui no texto. Eu poderia ler para vocês. O que eu achei importante desse trechinho está faltando no finalzinho da frase, ele desconfigurou aqui na mudança de computador. O que eu achei interessante é que esse autor chileno faz uma reflexão, né, sobre o grau de desenvolvimento econômico e a felicidade das pessoas. Então, isso daqui é uma provocação, né, para uma reflexão do quanto hoje em dia, muitas vezes, não só, né, a gente já tem evoluído sobre isso, mas muitas vezes os parâmetros, né, de desenvolvimento econômico são usados para tentar defender que você vai ter uma população mais feliz, né, mais saudável emocionalmente e espiritualmente. Então ele vem refutar justamente essa ideia. Então você pode ter países desenvolvidos economicamente, ricos, né, com uma estrutura material muito organizada e farta, e não necessariamente você tem ali uma população feliz. Né? O que traz esse contraponto daquilo que é do campo material vai trazer apenas, se é que, uma felicidade material, uma satisfação material, que talvez a gente nem possa chamar de felicidade. E que a felicidade,
né, verdadeira está num outro âmbito, ela está num outro campo, né, de desenvolvimento desse indivíduo que inclusive caminha nessa direção mais espiritual, né, ou espiritualizado. Então, que é um grande engano, né, esse autor traz essa provocação, é um grande engano você usar, né, parâmetros de desenvolvimento econômico para medir bem-estar. Né? Aqui fala em felicidade, mas tem bem-estar em geral. Tanto, né, que nós estamos já, né, há um tempo, não me lembro a data exata agora, mas a própria Organização Mundial de Saúde tem revisto essa questão, né, do que é a saúde, do que é o bem-estar, né, inclusive incluindo o aspecto espiritual. Né? Então você tem a condição emocional, né, e a condição da espiritualidade, assim, de algum aspecto de religiosidade como essencial para o desenvolvimento pleno desse ser humano. A próxima me fala sobre isso. Eu acho que o Brasil é um país de gente feliz, ligado a questões que não é o trabalho ou a indústria, né? O Japão, muito tecnológico, tem muitas taxas de suicídio, né? Imagino que a Jamaica também deve ser muito feliz, em termos de bem-estar, eu acho, mas realmente muito complexo. Perfeito. Aqui, do mesmo autor, né, o Mark Smith, 9 necessidades fundamentais do ser humano. Né? Então, eu achei bem interessante a maneira de organizar, né, essa informação. Então, quais seriam as necessidades fundamentais? Nós estamos falando daquela contraposição. O que é necessidade, né? E o que é dado como necessidade, mas na verdade é desejo. Lembrando que ele coloca aqui o desejo como algo infinito, insaciável, etc. Então, identidade, né, é uma necessidade, um direito, né, tão essencial, né? Liberdade, participação, ociosidade. Eu achei muito interessante, a gente vai falar, né, desse aspecto já. Criatividade, subsistência. Olha que interessante que na subsistência a gente ele contempla o aspecto material, né? Se você está dentro, né, do mundo material e habitando um corpo físico, você tem necessidade de subsistência, né? Compreensão, proteção, que também está um pouco nessa proteção. A gente pode estar falando de vários tipos de proteção, mas inclusive da proteção do que seria a integridade, né, desse corpo físico, e afeto. Né? Então a gente percebe que dentro dessas necessidades, né, ele perpassa vários aspectos da vida humana, daquilo que seria considerada saúde, né, a produção da verdadeira saúde, que contempla vários itens e não só aquilo que seria do campo da necessidade básica, né, do físico, daquilo que é mais primitivo. E aí, né, dentro desse raciocínio, pensando na diferenciação, né, naquela questão, se a gente sabe distinguir, né, o supérfluo do necessário, uma outra pergunta, né, que estava lá na chamada para esse encontro de hoje, seria quais os limites na satisfação. Né? E aí aqui, se a gente está falando em limite na satisfação, a gente está falando de alguma forma em satisfação de desejo, né? Porque a gente não pode pensar que deva existir limite na satisfação de necessidade, né? Então, as pessoas precisam se alimentar, né? Embora a gente tenha ainda níveis assustadores, né, de fome no mundo, mas isso é uma necessidade, né? Então, a satisfação dessa necessidade é essencial. Por isso, a gente tem que debater como a gente vai conseguir satisfazer e não questionar se a satisfação seja ou não necessária. Então, quando a gente pensa nessa satisfação, a gente está pensando qual é o limite da satisfação do desejo, né? E nesse sentido, como que esse desejo também vai podendo ganhar tamanhos, né, exorbitantes, e o prejuízo que isso traz tanto para a vida do indivíduo quanto para a vida da sociedade, da humanidade, né? Então, pensando nessa perspectiva, né, quais seriam esses limites? Então, o modelo de desenvolvimento precisa, né? Então, aqui nós estamos falando assim, qual seria a condição ideal? Como que esse desenvolvimento precisaria acontecer para garantir
com as suas necessidades, né? Necessidades atendidas. Então, atender necessidades básicas requeridas para a sobrevivência de todos os seres encarnados. Então, um modelo de desenvolvimento precisa atender, né? É uma condição. Criar condições, motivar e promover relações entre os diferentes grupos sociais e culturais. Então, nós já estamos falando de um aspecto que não é daquele primeiro nível de subsistência, mas nós estamos falando já, né, de como essas interações devem acontecer com qualidade. Criar ambientes que estimulem e permitam a inclusão de criatividade, bem como do desenvolvimento dos seres humanos nas áreas que escolheram encarnar. Eu achei isso muito interessante, né? Porque traz assim, esse aspecto também do planejamento encarnatório. Né? Então, seria assim, para que de fato exista um desenvolvimento sustentável, nós também temos que pensar assim, o planeta está dando condições, ou a humanidade que habita esse planeta, melhor dizendo, está dando condições para que as pessoas desenvolvam os seus potenciais, né? Aprendam como as experiências que vão passar, né? Possam desenvolver as suas habilidades naquelas áreas que elas escolheram, né? Dentro do seu planejamento encarnatório. Então, tudo isso sendo contemplado, nós estamos falando, né, na direção de um modelo sustentável, né, e correto, vamos dizer assim, dentro daquilo que a humanidade precisa e o planeta suporta. Aí a sociedade organizada, né, dentro desse modelo ideal, né, que eu falei no slide anterior, melhora a eficiência no uso dos recursos naturais, reduzindo e eliminando o desperdício. Então, aqui está falando do ponto de vista assim, de como as pessoas devem se comportar dentro, né, desse modelo. Então, qual é o papel? Mais da sociedade, né, e mais daquilo que o planeta oferece, e aqui como é o comportamento das pessoas dentro dessa sociedade organizada. Né? Então, as pessoas precisam usar os recursos naturais, né, reduzindo ou até eliminando o desperdício. Então, fazendo melhores escolhas sobre esses recursos. E desenvolvimento do senso de suficiência. Então, usar a quantidade adequada do recurso. Que aí a gente fala, né, volta à questão do desejo. E quando você pensa em contemplar desejos, e aí a gente tem que pensar, né, que pelo encarnado nós somos pelo menos 8 bilhões, então se nós vamos falar do atendimento de desejos materiais de uma população desse tamanho, será que nós temos um planeta que tem uma quantidade adequada de recursos para contemplar todos esses desejos? Né? Só um comentário, esses dias eu escutei um relato de uma civilização que em conjunto tinham decidido não interferir com o planeta deles, para que o planeta, pela força toda da criação, se desenvolvesse como de uma forma livre, uma liberdade para o próprio planeta. E eles decidiram fazer as construções deles todas nas naves. Eles moram nas naves e deixam o planeta crescer à vontade, no sentido de respeito também ao que seria essa entidade planetária. Perfeito. Interessante a experiência. Aqui tem uma citação, né, de um pensador chamado Wang, 2007, que está citado no capítulo. Né? Então, eu peguei a citação do próprio Villa-Ramos, não é a original. Tratar de preencher as necessidades com coisas materiais é estabelecer um apetite insaciável por falsas soluções aos problemas reais. O vazio psicológico resultante é uma das maiores forças atrás do desejo pelo crescimento material. Então aqui o capítulo muda, né, um pouco da entonação, trazendo essa provocação, né, uma reflexão muito necessária, que é o adoecimento dos indivíduos, né, por aquilo que eles desejam e no percurso que eles acabam fazendo para tentar atingir a realização desse desejo. Então aqui já é uma discussão realmente, né, que eu diria assim, que vem falar, né, vem
pelo menos chamar a nossa atenção sobre como que esses desejos que vão sendo muitas vezes infinitos, insaciáveis, né, e que não correspondem às verdadeiras necessidades, seja do corpo, né, seja da vivência material, e seja mesmo ainda mais do espírito, né, o quanto isso vai trazendo o adoecimento psicológico, né? Então, transtornos, né, de toda a natureza e vazio, né? Porque aí, se você tem por meta realizar um desejo, e quando esse desejo não é realizado, além de uma grande frustração, fica esse vazio. E muitas vezes a tentativa de buscar, né, a realização, ele entra nesse ciclo. Então, eu achei muito interessante esse trecho que traz assim, um pouco do papel desse desejar desenfreado. Então, não é só para ter coisas e ao custo, né, do prejuízo do planeta. É importante a gente pensar assim, o que a gente está desejando e por que a gente está desejando o que está desejando. O que isso fala sobre cada indivíduo e o que fala sobre a sociedade. Né? A Aline até passou no nosso último encontro, do estudo, aquele vídeo, né, do celular, né, e daquela pessoa que ia trocando de celular e toda aquela situação que o celular saía um outro modelo, a pessoa comprava um modelo, mal tinha comprado já saía outro. Então virou, né, dentro daquele vídeo, né, assim, muito ilustrativo que ela trouxe. Então eu acredito que isso daqui está falando sobre isso. Às vezes esse desejo, né, de ter o último modelo do celular, da roupa, do carro, do curso, da viagem, etc., pode estar falando também sobre outras necessidades que não estão sendo pensadas e atendidas e que vão sendo, né, assim, orientadas para a realização desses desejos que também sofrem, com certeza, a influência da sociedade, daquilo que está sendo mostrado pela sociedade, assim, de uma maneira geral, pelas propagandas, né, pelas grandes potências, do que a gente teria que ter para ser feliz. Né? Então, eu acredito que esse trecho é importante por isso, porque o vazio psicológico resultante, né, de você desejar aquilo que não é, afinal, essencial para você, vai trazendo muito mais, né, assim, o vazio do que a realização. É interessante que a pessoa, buscando mais questões materiais, certas pessoas têm um grau de inteligência elevado, expertise, né, para negociação, para diferentes coisas, mas elas ficam numa inconsciência, parece que são levadas por essa força do materialismo, seja alienação, seja elas mesmas, mas elas querem mais. E aí, numa análise maior, elas estão dentro de uma inconsciência, mas elas se mostram muito espertas, muito inteligentes, muito sabidas, dominadoras, mas elas estão dentro da inconsciência, que um outro consegue enxergar. No sentido de interferir ou não, fazer que essa pessoa ou não desperte, né, ganhe consciência disso, também seria um ponto de reflexão. Se precisamos ou não interferir, ou deixamos ela perceber, sofrer mesmo e pronto, é um ponto de, porque queira ou não, estaríamos interferindo com o que ela decidiu, mas será que ela decidiu se ela está realmente inconsciente? Fica delicado, eu não consigo ver ainda. Perfeito. A gente não poderia dizer que seja uma escolha consciente, né? Que seja uma opção que a pessoa faça, porque se ela não está desperta, ela não vê todas as opções possíveis, né? Para fazer verdadeiramente uma escolha. Mas assim, fato é que cada vez mais a gente, né, vê o movimento no mundo atual, assim, desse rastão material. Se a gente não toma cuidado, a gente todo dia é arrastado pelas necessidades materiais, seja as próprias ou as que os outros nos solicitam. Então a gente pode terminar o dia sem ter feito, né, nada para o espírito, vamos pensar assim. Agora, uma semana, ou um mês, né? Ou a vida, né? Ou a vida, sim. Mas agora do outro lado, a pessoa, imaginemos que ela é uma pessoa consciente, desperta, ela entende os fluxos todos.
e ela, por decisão própria, decide experimentar. Sim. Isso, né? Nossa, eu quero ir atrás da casa de um trilhão ou de 1 bilhão, eu quero ir atrás. E ela trabalha, mas com consciência plena. Será que é válido também, de certa forma, isso daí? Porque ela tem consciência que ela está no jogo do materialismo. Pode ser que sim, porque ela está consciente, está desperta, né? Isso, perfeito. Até acho que é o próximo que vai na direção que você está comentando. Não é, mas a hora que chegar ele, eu vou voltar nisso que você falou. Aí aqui tem 2 citações do Kardec, uma no Livro dos Espíritos, da questão 716, e a amarelina, a última, está lá na Gênesis. Então, o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, quando fala aqui das necessidades que não são reais, então já não são necessidades. Nós estamos falando desse campo do desejo, que pelo menos do ponto de vista do espírito é supérfluo, mas que pode ser uma experiência interessante e até necessária dentro do aprendizado de uma existência. Aí essa fala em branco é do Vila. Os criadores das campanhas publicitárias captam os vícios, levando-nos à compulsão de comprar coisas que não necessitamos, mas que incentivam e supostamente satisfazem nosso orgulho, nossa vaidade e as nossas ambições. Então essa é uma fala bastante firme, bastante contundente, que vem mostrar um pouco daquilo que eu falava anteriormente, assim, de como a sociedade vai se organizando, tentando convencer os indivíduos daquilo que eles precisam, sob o argumento de que aquela necessidade suprida trará felicidade. Então, muito de campanha publicitária, mas obviamente eles não são os vilões, eles são parte, eles são peça da engrenagem, porque toda a nossa sociedade está dentro desse funcionamento. A gente não pode apontar, são os donos da empresa, são as campanhas publicitárias, é o governo, porque está todo mundo submetido a essa condição. Todos nós estamos respirando nessa atmosfera, de alguma forma. O empresário publicitário, às vezes, ele não sabe o que está fazendo, está alimentando essa engrenagem, Ele quer vender simplesmente, porque também está dentro da bolha, Isso, não percebe, ele está trabalhando, Isso. ele também precisa se alimentar, Isso. ele também quer passear, Então, assim, porque ele também está sendo, de alguma maneira, convencido de que isso vai trazer felicidade. Sim. Então, assim, é importante a gente destacar, porque senão fica parecendo assim, nós somos vítimas, os indivíduos do lado de cá, então nós somos vítimas, lembrando novamente o vídeo que a Lilian trouxe, então assim, nós somos vítimas da indústria de telefone, da campanha publicitária que fica tentando convencer a gente a trocar o celular todo ano. Nós não somos vítimas, E aí eu entendo assim, que o papel, inclusive, da doutrina espírita, mas não só dela, de várias atuações da filosofia, da psicologia, da ciência, é colocar cada indivíduo no lugar de sujeito, sujeito consciente para que possa fazer uma escolha verdadeira, para que a gente não seja arrastado por ideias que às vezes nem nos definem, porque a gente vai sendo convencido por vaidade, por orgulho, então, olha, eu posso ter esse telefone, eu posso ter esse carro, eu posso viajar para esse lugar, eu posso usar essa grife, então, assim, mas se eu começo a acreditar que isso me define, então eu passo a desejar essas coisas. E aí tem um ponto importante, eu vou até adiantar, porque eu não me lembro aí onde está, que era o ponto que eu queria comentar com você também. Isso que é assim, a gente vai, para satisfazer essa engrenagem de orgulho, vaidade, ambição e dessa onda que a sociedade, a onda materialista que ela vai criando, tentando também nos convencer de que precisamos de tudo isso, nós vamos trabalhando mais do que a gente poderia e deveria. Então, vem uma questão assim, de como é que a gente usa o tempo. O tempo da encarnação é um tempo muito valioso, Então, essa janela que a gente tem aqui nessa vida, embora a gente já tenha encarnado e vai encarnar muitas vezes,
minha encarnação vai ser ter uma casa de 1 milhão? Porque se eu achar que é isso, eu vou passar minha vida trabalhando para isso. Ou querendo que alguém trabalhe para me entregar isso. Né? Também queria complementar que às vezes todo esse sistema energético, né, que se traduz no consumismo, no materialismo, ele de certa forma pode ser produto de nós mesmos. Não tem uma pessoa fixa que criou isso, né? É porque se a coletividade não alimentasse, não funcionaria. Exatamente. Se tivesse só um pensando desse jeito, né? Ou quando ele morresse, acabaria tudo. Pois é. Né? Ou ninguém estaria dando ouvidos, né? Seria uma questão isolada. Perfeito. Então, sendo a coletividade quem alimenta toda essa máquina, para mudar de máquina ou mudar de cenário, também seria a coletividade que precisaria mudar. Nesse sentido, a coletividade a gente poderia reduzir novamente ao indivíduo. Então, o indivíduo, ele consciente, desperto, como alguns falam, ele seria o ator que depois, em conjunto, construiria uma nova coletividade. Aí, novamente, Gandhi, né, sempre, seja você a mudança que quer ver no mundo, né, que depois vai se expandindo. Né? Seria isso. Verdade. E aí, citando o Emmanuel, né, que agora não lembro o nome, mas ele escreve assim, que essa mudança, né, do mundo, até pensando em transição planetária, é coração a coração, né? É 1 a 1. Então, é a mudança de comportamento, é a consciência 1 a 1. E isso vai somando para formar o coletivo. Né? Muito bom. Então, numa Gênese, 8:40. Às vezes divide em 2, né? Vou só terminar isso aqui. Então, deixa eu só ver aqui o slide. Não, ainda tem uns 17, vai acho que até o 25. Não vai dar tempo mesmo de finalizar. Então, Deus impôs limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Isso eu achei muito interessante, esse destaque. Então, assim, qual que é o critério? Né? Se a gente fosse pensar assim, olha, eu vou realmente satisfazer uma necessidade, eu não estou entrando no campo do desejo. Qual que é o critério que eu posso usar, né, para poder ter esse retorno e entender que é até ali que eu devo ir? A saciedade. Então, se eu uso um critério de saciedade, critério honesto, lúcido, eu provavelmente não vou cometer exageros em nenhum campo de atuação. Então, o homem é advertido pela saciedade. Então, nós temos essa sinalização. A questão é, né, que nós passamos, né? Apesar de saciados, nós continuamos. Né? Então, apesar de cansados, às vezes nós trabalhamos mais. Eu não estou falando uma questão da necessidade do cumprimento do dever. Estou falando desse trabalhar mais no sentido anterior que eu comentava. Não vou trabalhar mais, porque aí eu quero ganhar mais, porque eu quero comprar tal coisa. Né? Então, se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência e não de Deus. Então, esse também é um aspecto importante. Na realização de desejos, né, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós acabamos ultrapassando esse limite da sociedade, né, ultrapassando a sinalização, desrespeitando essa sinalização, e aí entramos, né, em doenças e enfermidades, seja do corpo físico, né, seja do campo psíquico. Às vezes, para complementar, veio muito a palavra sincronicidade, que o próprio Jung traz em alguns estudos dele, mas que tem sido retomada essa palavra no sentido de todo o contexto preparado pelo Espírito, ele tem um fluxo para acontecer. Quando na experiência carnal esse fluxo está seguindo como planejado, é a sincronicidade. Então você está cumprindo com a experiência que você veio fazer. Quando
sai desse fluxo, seria então, ultrapassa esse limite, se cria esses desequilíbrios diversos, e aí tem as doenças que te puxa para o fluxo de novo. Então, a pessoa consciente, desperta, ela teria a capacidade de identificar esse fluxo, quando tudo flui na vida, está certo, porque está em sintonia com o que veio fazer, com o que está planejado, com o assunto, com o contexto. Seria mais ou menos isso, né? Isso, perfeito. E eu estou lembrando de um ponto, né, que fala das causas das aflições. Então, nós temos as causas anteriores, então seriam situações, né, de tendências que precisam ser aprimoradas nesse espírito, né, e aí é aproveitada a encarnação para que haja essa evolução. Então, nós estamos falando, por exemplo, de enfermidade, doença, que já vem como uma programação. Então, essa é uma questão. Mas isso que você coloca no texto aqui, esse trecho do Kardec também está destacando, que seriam as causas atuais também das aflições. Interessante, olha, a depender das escolhas que eu faço, né, do quanto eu não uso, né, critérios de autoconhecimento, de saciedade, de entendimento do meu limite, quais escolhas eu estou fazendo, trazem aflições para essa existência. Então, aí a culpa, né, entre aspas, nem sempre está na vida anterior. Às vezes eu estou produzindo isso hoje, um adoecimento hoje pelas escolhas que eu estou fazendo hoje. Muito bom. Bom, nós vamos finalizar então aqui, acho que até só para fechar, esse daqui foi aquele que eu acabei de falar, que a gente vai trabalhando, né, olha, o custo de vida imposto, cada vez mais consumista, tememos que muitas vezes negligenciar a família, o próximo, a nós mesmos, então está falando dessa aceleração, né, para cumprir com os desejos. E aí eu acho que a gente finaliza aqui, um compromisso que essa parte eu acho que é a mais curtinha e penso que essa que eu apresentei, né, não sei se a gente depois vamos decidir se a gente retoma esse finalzinho ou se já passa para o próximo capítulo, mas eu penso que essa parte que a gente teve a oportunidade de conversar é a mais importante, é a discussão mais importante que o capítulo traz a respeito do que seria o desenvolvimento sustentável. Então é isso, obrigada.